Feliz sábado para você que está acompanhando a lição. Tá tudo bem contigo? Nós vamos continuar agora a lição, que nós estamos na lição número 4. E essa semana, um pouco diferente talvez das outras, que a gente viu bastante do texto de Josué. O autor ele pega um trecho da lição, do livro, vai para uma outra vertente para mostrar um pouco mais do contexto da Bíblia em si, do grande conflito. E aí ele vai usar essa base para a gente ver nas próximas semanas o restante da lição de Josué. O que me chamou a atenção e que eu vou querer fazer hoje com vocês não vai ser muito ir na linha que o autor fez. Isso a gente faz na semana que vem, porque aí já junta bastante dos conceitos que a gente vai estudar. Essa semana eu queria pegar, porque na lição de domingo, o autor ele pega o trecho de Josué que a gente vai ler, capítulo 5. Ele explica que Josué fala com Jesus e vai embora. E você e eu que se não prestou atenção vai ficar assim, nossa, tá bom, né? Fazer o quê? Se ele tá falando. Mas eu queria hoje que a gente traçasse uma linha de textos bíblicos que ajudasse a gente a entender como que o autor da lição chega nessa conclusão. Porque isso é muito importante para a gente entender tanto o grande conflito, quanto de fato por que a gente acredita nisso, né? Então hoje, se você quiser, pausa agora, busca sua Bíblia, porque a gente vai ler alguns textos bíblicos, tá bom? Agora, se já despausou, vamos lá. Queria começar então lendo para começar, a gente vai no Josué capítulo 5, versículos 13 a 15, que é de onde a gente vai partir, e daí a gente vai derivando para todos os outros. Então diz o seguinte: estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e disse: Você é por nós ou nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: Que mensagem meu senhor tem para seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: Tira as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é santo. E Josué as tirou. A gente já começa então com um ponto muito interessante. Vamos só fazer um comentário dessa vez, antes de começar a derivar para os outros textos, só o comentário assim que é um pouco cômico do ponto de vista narrativo, porque a gente já conhece mais o grande conflito e já vê de fora. Mas Josué basicamente pergunta se era um aliado ou um adversário, e a resposta foi nenhum dos dois. E é engraçado porque, se a gente for pensar realmente como funciona o grande conflito, nós humanos, nós estamos do lado do mal, e Deus está do lado do bem. Então, ainda bem que ele não está do nosso lado. E quem está falando, que a gente já vai ver a conclusão no futuro, mas já pegando a conclusão do autor da lição, que é Cristo, ele que é o reconciliador exatamente de nós com Deus, ainda bem que ele não está conosco. Mas é interessante que ele não fala que ele não é um adversário, porque no conceito de Josué, nós estaria falando dos cananitas, que também são do lado do mal. Então, todos os humanos são do lado do mal, então realmente Jesus não compactua com nenhum de nós, mas ele compactua com Deus. Então, só para a gente ter uma parte aqui um pouco cômica. Imagina Jesus pensando, o que essa criatura está falando? Se eu estou a favor dela ou não. E é só fazendo essa reflexão para a gente ir para os outros textos. É engraçado, né? Às vezes a gente pergunta o que Deus pode fazer por mim. E na verdade, muito mais o que a gente pode fazer por Deus, né? Não que Deus precise fazer alguma coisa, mas no sentido mais da obra de Deus, do Evangelho. Mas é engraçado, se torna cômico quando a gente já sabe todo esse contexto. Claro que para Josué foi uma situação bastante solene. Fecha parênteses, vamos então pensar um pouco em como é que a gente vai partir desse texto para descobrir que Josué de fato falou com Cristo. O primeiro ponto que a gente presta atenção no texto é que existe muita semelhança com o que acontece com Moisés, com seu predecessor. E esse é um ponto interessante. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, lá em Êxodo capítulo 3, e dali a gente vai começar a derivar um pouco para algumas perguntas. Então Josué falou com o príncipe do exército. E o príncipe do exército fala, o Josué o adora, e a pedido de Josué que tirasse as sandálias. Então agora a gente vai ver Êxodo capítulo 3, para a gente ver como Moisés teve essa mesma situação com o anjo do Senhor. No versículo 2 em diante diz o seguinte: Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saiu do meio de uma sarça. Moisés que viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima, vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, no meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés, eis-me aqui. Então disse Deus: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Então aqui você nota que aparentemente existem três personagens falando. Existe o anjo do Senhor, existe o Senhor e existe Moisés. Mas aparentemente, se você pega todo o restante do capítulo 3 e 4, que é o diálogo, aparentemente são só duas pessoas. Então a gente pode levantar a primeira hipótese aqui. Seria o anjo do Senhor o próprio Senhor?
Então a gente pode levantar essa hipótese. E aí a gente vai começar a derivar dela pro restante. Se você pega, por exemplo, Juízes 6, que é o único texto que a gente não vai ler, mas Juízes 6 é o diálogo, de novo, do anjo do Senhor com Gideão. E qual é o chamado de Gideão para começar, então, a tirar os midianitas depois, no futuro. E você nota que acontece essa mesma questão. O anjo do Senhor fala, depois aparece o Senhor falando, e o diálogo acontece entre o Senhor e Gideão. Aí nós temos que fazer uma pergunta bem simples. Será que nós podemos adorar anjos? Vamos começar com essa parte. Porque Gideão também adora o Senhor, ou o anjo do Senhor. Que aparentemente, ou são duas pessoas distintas, ou são a mesma pessoa. Quando a gente vai lá para Apocalipse capítulo 22, Apocalipse 22 a gente vai ver um pouco do que João faz. E João, deixa eu só achar aqui. Versículo 8, Apocalipse 22, versículo 8 e 9. Diz o seguinte: Eu, João, sou aquele que viu e ouviu essas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo, que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: Não faça isso, sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras desse livro. Adore somente a Deus. Ou seja, a gente percebe que existe quase como se fosse uma regra base da Bíblia em que você não adora anjos, mas você adora a Deus. Logo, a gente começa a perceber que é muito provável que faça, e é o que mais faz sentido, é que o anjo do Senhor e o Senhor sejam a mesma pessoa. Porque se o anjo do Senhor fala para tirar a sandália porque está em terra santa, e o diálogo acontece simplesmente entre duas pessoas, que é Deus e Gideão, e Deus e Moisés, e depois acontece a mesma coisa com Josué, então a gente começa a perceber que na verdade são a mesma pessoa. Então essa tese ela se confirma. Mas aí eu queria ainda só pegar mais um texto para a gente ver se ela se mantém em pé. Porque então o anjo do Senhor teria que ter algum atributo divino, pelo menos um só para a gente ter como evidência de como isso funciona. Eu queria então ir para o livro de Zacarias, capítulo 3. Zacarias, capítulo 3, eu quero ler os primeiros 4 versos. E aí a gente vai começar a ver se realmente o anjo do Senhor bate com essas características ou não. Diz o seguinte: Depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, que não é o mesmo Josué, é um Josué muito posterior, depois, já no segundo templo, diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado de fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: Tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: Veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Aqui a gente percebe, e aqui eu estou acelerando o tempo porque o tempo está passando muito rápido. Você percebe que aqui é uma atribuição totalmente divina, que é o perdão de pecados e a justiça. Aqui não tem anjo, criatura, que consiga tirar as vestes impuras que seriam realmente a representação do pecado. Aqui é uma atribuição totalmente divina. Então a gente já percebe que de fato o anjo do Senhor tem atribuição divina. Logo, faz sentido que ele seja divino, que ele seja o próprio Deus. E isso significa que por isso que ele pediu adoração na sarça, como príncipe e para Gideão. E outros exemplos, tá? Mas para a gente facilitar um pouco a nossa vida. Mas eu queria agora chamar a atenção que a gente terminou então essa primeira parte. O anjo do Senhor é o próprio Senhor. Ótimo. Mas o que me chama a atenção é a frase que é dita, porque então o anjo do Senhor normalmente tem embates com Satanás. E eu queria pegar a frase que ele disse no versículo 2, que é: O Senhor te repreenda, Satanás. Sabe onde essa frase é repetida na Bíblia? Vai lá agora para Judas, penúltimo livro da Bíblia. A gente vai ver o versículo 9. E Judas, versículo 9. Judas só tem um capítulo, né? A gente vai ver um outro embate que acontece com Satanás, mas aparentemente com outra pessoa, mas vamos ver. Diz o seguinte: Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Aqui a gente entra, então, aparentemente, num outro personagem que aparece na Bíblia, que é o Arcanjo Miguel. Para a gente pular um pouco e facilitar o nosso tempo, quero chamar a sua atenção que Miguel aparece 4 vezes na Bíblia. Em Daniel capítulo 10, Daniel capítulo 12, Judas versículo 9 e Apocalipse capítulo 12. Quero ler só contigo o Daniel capítulo 12 para a gente continuar a sequência de textos. Mas se você perceber, nas 4 vezes existe Miguel surgindo para dar a vitória e a libertação. Em 3 delas, ele faz um embate direto com Satanás, que é Daniel 10, Judas e Apocalipse. Então, todas as vezes que Miguel chega para resolver, para libertar e para vencer Satanás. Quem será que é essa pessoa na Bíblia? Mas vamos lá. Então, Daniel capítulo 12, eu quero ler os primeiros
2 versos, para a gente entender um pouco de onde vai aparecer Miguel, no que a gente está tentando construir aqui de ponte. Naquela ocasião, Miguel, versículo 1 de Daniel 12. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Ou seja, Miguel surge no contexto de ressurreição. E eu quero pegar esse texto, e a gente agora vai lá para o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, para a gente confirmar essa tese que Daniel fala, em que o apóstolo Paulo vai falar, 1 Tessalonicenses capítulo 4, que ele vai falar também sobre a ressurreição. Capítulo 4, versículo 16, assim: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, e o arcanjo só existe um na Bíblia, que é Miguel, e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, realmente, no contexto da ressurreição, que é o grande dia do Senhor lá no futuro, acontecerá a ressurreição, a volta de Jesus. Mas, Paulo falando para Jesus, me aparece surge Miguel. Será que são a mesma pessoa? Esse é o ponto central aqui para a gente começar a refletir. Então, a gente tem essas duas questões. Agora, vamos perguntar para o próprio Jesus o que ele pensa sobre a ressurreição? Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Eu quero ler com vocês. O versículo 25 e depois a gente vai pular para o 28. Jesus falando, diz o seguinte: eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. 28. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. Voz de quem? Do Filho do Homem. Ou Filho de Deus, não é a mesma pessoa. E sairão os que fizeram bem, ressuscitarão para a vida, e os maus serão condenados. Ou seja, quem que vai dar a ordem? Jesus fala que é ele mesmo. Paulo fala que é o arcanjo, Miguel. Se a gente juntar, a gente tem uma forte evidência de que Miguel é Jesus. E para a gente fechar todo esse ciclo e voltarmos então lá para trás, para Josué, porque no final das contas Josué falou com alguém. Falou com um príncipe, que a gente viu que Miguel é o grande príncipe. Quero ler com vocês o último verso, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58. Com quem Josué falou? E com quem Moisés falou? E com quem Gideão falou? E a resposta está no versículo 58 do Evangelho de João, capítulo 8, 58. Respondeu Jesus: eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. E aqui Jesus está fazendo uma afirmação tão forte que, versículo 59, só que se terminar de ler, então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu o céu do templo. O que Jesus afirma aqui é extremamente valioso e extremamente forte. E na visão dos fariseus da época, blasfêmia. Jesus está falando. Lembra lá de Êxodo 3, quando Deus fala com Moisés? E Moisés pergunta, quem que é o seu nome? E como é que, se me perguntarem quem me enviou, quem que você vai responder? O que eu deveria responder? E ele fala, o eu sou te enviou. Jesus está falando aqui no Evangelho de João. Eu sou o eu sou. Sumarizando tudo, Jesus, que é aquele que dará a ordem para a ressurreição dos mortos, que é o arcanjo Miguel, que é o príncipe do povo de Deus, que é o anjo do Senhor, que é o próprio Senhor, falou com Josué naquele dia. E ali era Cristo ainda pré-encarnado. Mas aqui me chama a atenção. Mais uma vez, o próprio Cristo vem à Terra para falar com os seus. E ele não é dos judeus ou é dos cananitas, mas ele é o Salvador de todos. Por isso que ele não é de um e do outro. Ele é acima de todos. E aqui nós entendemos um pouco então do grande conflito. Você percebe que Miguel aparece, e toda vez que Miguel aparece, ele vence Satanás. E assim será pela última vez quando Jesus voltar. Que você tenha um ótimo sábado. Se não ficou claro, depois me manda mensagem, mas eu tentei fazer o meu melhor. Grande abraço. Tchau, tchau.